Bom, começando a semana de boas-vindas, já vieram para a aula aqui os alunos da manhã, pessoal da noite em breve estará em aula. A gente trouxe o chefe Jimmy para poder, aquele ali, aquela pequena pessoa que está ao lado, né? Passa imperceptível na multidão. Nessa semana de boas-vindas para poder recebê-los, né? E a gente vai produzir, além dele contar um pouquinho da carreira dele, falar um pouquinho da vida dele, fazer uma receita exclusiva, né? Uma receita que ele montou e que faz muito sentido. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre a construção de uma moqueca suína. Então, nesse momento, vou deixar vocês com eles, estou aqui do ladinho. São as boas-vindas oficiais nossas para essa semana. Para quem está chegando, primeiro período, boas-vindas oficial aqui do Senac para vocês. Obrigado por estarem todos aqui. Boa tarde, tudo bem? Como o Gabriel falou também, meu nome é Jimmy, eu sou um monte de coisa, na verdade. Hoje trabalho como cozinheiro, tomei algumas decisões ao longo da minha vida que me levaram da engenharia para o desenho industrial e aí, em algum momento, cadê minha amiga? Na minha vida adulta, passei para a cozinha. Não fui direto com essa gana, como vocês novos estão entrando na faculdade. Aliás, agradecer de cara o Senac, assim, sempre foi um lugar que, se eu fosse fazer a vida acadêmica de gastronomia, o Senac seria a minha primeira opção. E hoje eu estou aqui dando aula. E é uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu vou começar a falar da moqueca e aí eu vou entremeando a minha história junto com a coisa, senão daqui a pouco eu esqueço, a gente não vai comer. Não, comer vai porque eu já deixei pronta para a degustação. Por que moqueca? Não sei se vocês acompanham, mas já deixo um primeiro conselho, sempre que, se vocês puderem ficar de olho em tudo que acontece de gastronomia, na verdade, tudo que acontece no mundo é bom, usar como referência, conhecimento não ocupa espaço, conhecimento é legal, transforma a gente em pessoas e profissionais melhores. Foi feita uma pesquisa pelo Ministério do Turismo em 2013 e perguntaram para os brasileiros que prato ele serviria para um estrangeiro para ele contar, para ele explicar o que é o Brasil para essa pessoa. E pela primeira vez na história, a moqueca ganhou da feijoada. E tem sido o prato primário nessa escolha, nessa decisão de apresentar o Brasil. E quem conhece a moqueca, quem conhece a história, inclusive da briga de vizinhos da moqueca, entende por que esse prato é tão a cara do Brasil. E aí eu propus para o Senac, especificamente falando com o Gabriel, trazer essa moqueca como proposta de brasilidade. Por motivo é óbvio, essa pesquisa diz isso, o brasileiro acredita que a moqueca é a representação do Brasil, óbvio que tem tantos outros pratos. Mas eu acho que a maioria dos nossos pratos eles ficam muito regionais. Você tem muita coisa do filhote no Pará, você tem as lagostas e as coisas que são específicas do Nordeste, o porco em Minas e as couves, e, enfim. A moqueca tem no Brasil inteiro. Existe a moqueca paraense, existe a moqueca nordestina, existe a moqueca, que aí por acaso é a baiana, existe a moqueca capixaba, faz-se moqueca de várias maneiras, que seja de banana, que seja de outras frutas. E aí eu tomei a decisão de encarar a moqueca não como prato, mas como técnica. E aí você consegue desconstruir essa moqueca e trazer brasilidade para ela. Como é que eu faço isso? E pergunta por que porco? Não, mas na verdade é para acabar com a brincadeira. Na verdade, assim, o porco ele tem no Brasil inteiro. A gente tem raças diferentes, tem javali, tem javaporco, tem o montão, a gente tem o duroc. O porco hoje vem sendo reembelezado na cultura popular, saindo daquela visão de vilão que ele teve, que ganhou com a imagem do chiqueiro, da alimentação ruim, que hoje não acontece mais. Mas nós, cozinheiros, ainda estamos na batalha junto com a Associação de Criadores para recuperar 100% essa imagem. Inclusive, peço a ajuda de vocês. A hashtag que a gente usa é mais carne suína. Sempre que vocês fizerem algum prato aqui na faculdade, dentro do curso de vocês, e não se incomodarem de usar essa hashtag para ajudar o projeto, eu agradeço muito. E aí também o que acontece com a moqueca de porco?
Todo mundo conhece a história do capixaba e do baiano, né? Muqueca é baiana, o resto é peixada. Aí o capixaba fala que a muqueca é capixaba, o resto é peixada. Eu falo que muqueca é de porco, o resto todo é peixada agora. Então eu acabo com essa briga de vizinhos. E mais importante do que isso, pensa no que eu posso brincar com esses ingredientes. Então eu tenho... O que é muqueca como técnica? Então vamos pensar no que realmente precisa ter para você saber que aquilo, para você definir aquilo como uma muqueca. Foi uma decisão minha, mas basicamente, se não tiver os pimentões e não tiver coentro, não vai ser uma muqueca. E aí você tem um leite qualquer para dar uma cremosidade. O capixaba não usa, mas enfim, a construção de vegetais dele é um pouco mais intensa, então você tem um caldo mais vermelho por causa do urucum também, e você tem um grande ensopado. O baiano usa leite de coco. Eu não acho no meu paladar que o porco combine com coco. E aí eu estava pensando em fazer como é que eu vou fazer esse prato. E literalmente foi o seguinte, estava vendo televisão e aí passou um comercial de uma empresa que faz esses leites alternativos veganos. Não pelo fato de ser vegano, óbvio, mas leite de castanha, leite de nozes, leite de amêndoas, leite de... Está aí. Eu tenho 6 leites imediatos que eu posso testar para ver se combinam com porco. São leites que têm um gosto mais suave, são mais saborosos, são mais nutritivos, são... Enfim, eu acho que eles conseguem captar muito bem do que eu quero contar. E aí a primeira base que eu fiz foi o porco. E aí eu tenho esse leite, eu tenho o coentro. Estava fazendo a primeira vez no Sudeste, então a gente tem uma história um pouco mais de italiana, então eu tirei um pouco do coentro, coloquei manjericão. Eu fiz essa muqueca no Ceará já, então eu troquei o leite de castanha de Pará pelo... não é castanha do Brasil. Não gosto de, depois de 500 anos chamando de castanha do Pará, chamar agora de castanha do Brasil. E aí no Ceará eu troquei por leite de castanha de caju. E aí eu troco um dos vegetais, a cebola às vezes, ou então incluo um maxixe, coloco um vegetal no lugar. Então você consegue trazer as características de cada uma das regiões em cima desse prato. E na verdade o que eu quero dizer com isso tudo, muito do que você pensa, muito do que dá para você desenhar dentro do seu prato, faz parte do contexto, da história que você quer contar. Dizer de onde você veio, ou para você, onde você está indo, ou homenagear um anfitrião seu, como eu fiz com o Ceará, como eu fiz com o Pará, como eu fiz com a muqueca. Eu nasci em Houston, no Texas, eu vim morar no Brasil pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, e é uma forma que eu acho incrível de homenagear o país que me recebeu tão bem e que cuida tão bem de mim até hoje. Muqueca. E porco, porque o americano também adora porco. Então, como é que é a construção dessa muqueca? Todo mundo aqui sabe fazer uma muqueca, já viu uma muqueca sendo feita, tem uma ideia de como é feita. Muqueca, como vários pratos de panela, especialmente panela de barro, é um prato de construção de sabores. Você vai acumulando os ingredientes, um em cima do outro, literalmente empilhando às vezes, e você vai construindo cada vez mais esses sabores, e no final você deixa aquilo cozinhar para aqueles sabores apurarem. E você tem, os caldos são assim, os cozidos são assim, gulas e por aí vai. Se você for analisar, vocês vão ver isso. Quem aqui é de quem está chegando agora na faculdade? Faculdade não, no centro universitário. Sejam bem-vindos. Então, na vida acadêmica de vocês vão passar por tudo isso, essa construção de sabores, essa conceituação do que é. E aí, como é que você pensa... E aí vai uma dica que é muito interessante, que é da fisiologia do gosto. A nossa língua é composta por vários grupos de papilas. Se vocês prestarem atenção nas aulas da 6ª série, vocês vão lembrar. Sal, doce, amargo e azedo, e os japoneses descobriram o umami. Só que o umami, na verdade, ele é um catalisador, um intensificador, e de melhorar a experiência desses outros 4, ele não é um sabor per se. Então, podemos pensar no seguinte. E aí, quando você for criar um prato, o que você precisa pensar nesse prato? Eu preciso um sabor que agrade todo mundo. Essa não é uma utopia, é uma missão que você se dá, porque você quer um cardápio, você quer agradar todo mundo. Você não vai criar um prato para mim, para o restaurante, um prato para ela, um prato para ela. Você tem que fazer um cardápio que seja equilibrado, balanceado. Balanceado quer dizer o quê? Se eu conseguir sensibilizar num prato esses 4 grupos de papilas gustativas, o prato ele é balanceado. Ele necessariamente vai agradar todo mundo, porque a língua teve uma experiência completa. A boca teve uma experiência completa. Óbvio que o meu paladar é mais ácido e mais amargo. Eu gosto de gin tônica e Negroni.
Sim, eu sempre vou usar o álcool como exemplo, apesar do horário. E, aliás, quem está chegando, Negroni, já aviso, é o drink oficial do cozinheiro, por ele ser amargo. O amargo... Bom, quem não lembra das papilas não lembra nem a ordem que elas estão na língua, né? Doce na frente, sal, acidez no meio da língua e o amargo no fundo da língua. Por isso que o amargo fica tanto tempo mais na boca. É difícil você, na movimentação da língua, conseguir se livrar nele, porque ele está lá no eixo da língua. Então o amargo fica. O amargo te faz querer mais, te faz querer mais um gole, mais uma mordida, mais uma mastigada. O amargo tem essa propriedade quase que física na língua. E é por isso que a gente gosta tanto de Negroni. Porque aí você toma um Negroni, 2 Negroni, 3 Negroni. E aí um chopp, 2 chopp, 3 chopp. E aí nessa construção, tudo isso aqui está contemplado. Quem chegou? Isso aqui está contemplado. Tomates, cebolas, tem um teor de acidez e de dulçor. O tomate, se você deixar ele cozinhar, e a cebola também, eles vão ficar cada vez mais doces, cada vez mais ressaltados esses sabores. Untuosidade com o óleo. Os pimentões, eles são aromáticos, eles são cada um. O verde é mais amargo, os outros 2 pimentões são mais doces. Então eu tenho acidez, tenho dulçor, tenho amargor. E aí o sal você coloca. Você pode usar um alimento salgado, eu podia fazer um fundo dessa moqueca, já que era de porco, eu podia fazer um fundo de bacon. Mas eu achei que era muito fácil. Qualquer coisa que você coloque bacon fica bom. Para quem quiser abandonar o curso agora, esse é o segredo do cozinheiro. Bota bacon, fica tudo bom. Muita gente na rua pergunta para mim, qual é o segredo, qual é o grande lance do cozinheiro? Falei, tem 3 segredos, na verdade. Demora para servir, mas muito. Porque a pessoa está morrendo de fome, qualquer coisa que você põe na mesa é perfeito. Bacon. E aí vem a dica de ouro do super trunfo do Cavaleiro do Zodíaco. Empana e frita. Não tem nada no mundo que não fique bem em pano e frita. E aí tem o grau de dificuldade 3.0, que é empanar e fritar o bacon. Tem um dono de bar desgraçado, amigo meu, que faz isso. Ele faz um tempura de bacon no bar dele. Eu vou lá nem para beber, eu passo lá, como o bacon e vou embora para casa. E aí eu vou falar assim, então vocês entenderam como é que é a construção da moqueca. A gente vai acumulando os ingredientes, ela vai ganhando sabor, o leite é o último, deixa-se ferver esse leite de coco ou esse caldo para ele incorporar um pouco esses sabores e a moqueca vai fervendo na mesa. Dica de ouro para quem vai fazer em restaurante, que é o que se faz hoje, tanto no Espírito Santo quanto na Bahia. É muito complicado trabalhar o tempo todo com panela de barro. Ela demora muito para pegar calor e demora mais ainda para perder esse calor. Então, ela é bonita para levar para a mesa, fervilhando, aquela coisa toda. Então, você dá calor nela, mas a moqueca hoje é feita em frigideira. Não faz diferença nenhuma no sabor. Como ela vai servir dali, as pessoas não vão comer ela fervendo, então vão esperar um tempo, bater um papo, tirar um monte de foto, publicar no Instagram. Na hora que acabar tudo e eles forem comer, vai estar fria já. Isso é uma coisa que vocês vão sofrer com o futuro, de vocês como cozinheiros. O Instagram. Ele é necessário, mas para todos os meus alunos eu peço, tira foto. Óbvio que faz parte da refeição fazer inveja em quem não está na mesa. Mas você tira foto e publica depois. Você não tem que publicar enquanto você está na mesa. Tem uma história do restaurante de Nova York que eu vou contar daqui a pouco, que é interessante. Então isso aqui fica no fogo, faz essa moqueca aqui, monta essa moqueca, finaliza com ervas e tal, e aí manda para a mesa assim. E é o que a gente vai fazer hoje aqui. A única diferença da minha moqueca para o peixe, o tempo de cozimento do porco, ele é um pouco maior do que o do peixe, naturalmente. Fica entre o peixe, fica acima do frango, abaixo do boi. Ele cozinha mais rápido, a proteína é mais delicada, mas ainda assim ele cozinha razoavelmente rápido. E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar uma selada no porco antes, já aproveitar para temperar ele com um pouco de páprica, um pouco de cominho. Decisão da páprica. As 2 moquecas, tanto a baiana quanto a capixaba, têm o vermelho, uma por causa do dendê e outra por causa do urucum, ou coloral. Coloral não gosto, desculpa quem gosta, mas eu não vejo sentido nenhum em colocar na comida, a não ser para botar vermelho. E aí você bota um vermelho que tem gosto, que é a páprica, que aí você tem 3, doce, picante e defumada. E ainda tem a defumada picante. Enfim, vamos usar isso. E eu acho que todo porco merece um toquezinho de cominho, porque é meio que natural da construção dele. De receitas mexicanas, que, enfim, convivi com isso a vida inteira. Então, todas as experiências de paladar que eu tenho constroem minhas opiniões. Então,
É isso. Não existe uma verdade absoluta entre melhor e pior. Existem correções técnicas, sim. Existem pontos corretos, sim. Vocês estão na missão, a partir de hoje, de ajudar a gente a acabar com essa porra do bem passado. Desculpa, é que eu me empolgo com o bem passado. Todo mundo conhece os pontos da palmeirinha, né? Que é o que eu falo para os alunos na rua. Você junta aqui, você aperta aqui na parte gorda, aperta a carne. Se tiver igual, está mal passado, ao ponto para bem, porque ela vai endurecendo. Você vai perceber isso. Se você chegar aqui, entrega para o cachorro. Eu ia fazer o quê? Pegar o porco. Cadê o porco? Tá. Então, enquanto o porco foi buscar, vou contar do restaurante de Nova York. Um restaurante de Nova York, um restaurante clássico, com mais de 20 anos, não, na verdade, mais de 40, 50 anos, começou a receber críticas muito negativas, apesar de um histórico de notas 4,9, 5, numa escala de 0 a 5, mas TripAdvisor e no Yelp, críticas consistentes, cada vez piores, falando da experiência de comida fria, de serviço ruim. Contrataram uma empresa para entender o que estava acontecendo. Câmeras, e filmaram o restaurante durante um mês. A empresa entregou o seguinte relatório: o seu cliente está acabando com vocês. Que as pessoas antigamente, 20 anos atrás, chegavam, em 2 minutos recebiam o cardápio, em 6 minutos o pedido era feito de bebidas e comida, o garçom trazia em mais 12 minutos, a pessoa ficava 40, 45 minutos no restaurante, e era maravilhosa a experiência, a comida saía quente, as pessoas conversavam. Hoje, a pessoa chega, o cardápio está na mesa nos mesmos 2 minutos, mas a pessoa leva mais 6 para perceber isso, depois de chamar o garçom e o garçom apontar o cardápio na mesa, porque ele sentou e ficou no telefone, no WhatsApp, falando com outras pessoas. Já estressado, ele faz o pedido e continua conversando, a comida chega, aí começa a sessão de fotos. O prato, ele com as pessoas com o prato, aí levanta o prato, tira o prato com as pessoas, aí chama o garçom para tirar a foto da mesa toda, ele vai comer o prato 20 minutos depois. O tempo de permanência desse cliente passou de 40 para 1 hora e 45 minutos. E ele está comendo comida fria por culpa dele, ele não tá vendo o garçom atender ele, então ele acha que não está sendo atendido. E a gente vai enfrentar isso. Mas é uma coisa que a gente também tem como reverter. Tinha um restaurante do Bel do Goya, em São Paulo, que tinha uma placa: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Maravilhoso. Então o que eu vou fazer com esse... Como é que eu vou construir o sabor dessa moqueca usando o pulo do gato que eu preciso para cozinhar já um pouquinho o porco antes de eu fazer a construção que seria o tempo do peixe? Eu percebi. Percebi não, lembrei. Temperatura, e aqui é a potência do fogão, tá baixa, entendeu? E aqui a temperatura, 110. Não, pode jogar um talo. Sei lá, carne. Isso, 150. Queimar a mão de alguém. Enquanto a panela esquenta, obrigado. Esse aqui, sim. Aquela porcaria que eu tenho em casa, não. Eu tenho 2. Eu comprei um Xing Ling lá. O da Electrolux funciona bem. Mas aí você percebe pela altura desse aqui que ele tem que funcionar, né? Tem espaço aí para gerar calor. Azeite. Eu ia brincar do leve toque e nem precisei, né? Já foi. Eu sempre coloco esse leve toque, mas geralmente é um fio que eu fico meia hora conversando com vocês e deixando ver. Vocês acham que o ogro é personagem, é apelido. Então, eu comecei a cozinhar com 8 anos, com a minha mãe, Dona Magali. E quando a gente veio morar no Brasil de vez, eu passava depois, eu ia para o colégio de manhã, depois eu ia para a casa dos meus tios avós, que foram quem criaram minha mãe. Minha mãe perdeu os pais para tuberculose com 12 anos, e aí foi criada pela irmã do pai dela. E aí tinha a Conceição, que era cozinheira daquela família há mais de 25 anos. E aí com a Conceição eu consegui não, na verdade eu descobri que existe uma transgressão possível dentro da cozinha de simplesmente você saber cozinhar e não ler receita nenhuma. Eu já sabia ler receita, eu já fazia bolo, já fazia um monte de coisa.
A Conceição ia fazer bolo, ela pegava um bolo, jogava farinha com a mão, derramava o fermento direto do saco, o leite da garrafa, misturava, olhava assim, botava na assadeira, aí eu olhava assim, isso nunca vai funcionar. Aí vinha o bolo desse tamanho. E aí ela me deu essa liberdade de experimentar, de pensar, de ver, de entender textura, de entender ponto, de entender as coisas pelo sensorial, pelo olhar, pela cor, pelo sabor, pelo cheiro. Não ficar preso. Não é problema ficar preso na receita, não estou discutindo isso. Mas sempre existem os dois. Eu acho que você tem que fazer a receita do jeito que ela é e entender as texturas ao longo da produção daquela receita, porque é ali que você vai poder mexer nela, mudar. Lembrando sempre daqueles 4 paladares, se você quiser tirar uma coisa de uma receita, você tem que rebalancear ela. E aí entra uma dica que é muito importante. Conheça ingredientes. Sempre que vocês forem no mercado e virem alguma coisa nova que vocês não conhecem, que vocês nunca viram, compra, leva para casa, experimenta, traz para cá, para a aula. Tenta fazer alguma receita com ele, conhece, vai incrementando dia a dia, ingrediente a ingrediente, isso que eu chamo de banco de memória sensorial. É ele que vai ser a grande ferramenta de você criar pratos no papel antes de você ir para a cozinha testar. Imagina que um restaurante te contrata para fazer um cardápio de 12 pratos. Aí você vai fazer 3 frangos, 3 carne, 3 porco, enfim. Se você for experimentar todas as combinações com todos os ingredientes, seu cardápio não vai sair nem em 2025. Mas se você lembrar, tiver uma base de como equilibrar esses sabores, como balancear, você passa no papel uma ideia de receitas. Óbvio que vai usar referências, coisas que você já conhece. De preferência, coisas que vocês gostem de comer. Eu não gosto muito da ideia de vender comida que eu não gosto de comer. Porque quando eu falo que é bom, a pessoa não vai acreditar. Assim, isso aí é bom? Você vai querer comer? Aí se você perguntar, isso aí é bom? É foda, mano. Você vai querer comer qual esfirra? Então a gente vai selar muito bem essa carne. Vai lambrecar a bancada e o fogão de óleo. Eu podia usar uma panela mais alta para não fazer essa lambança toda aqui, mas enfim. Eu ajudo a limpar depois, tá, chefe? Cadê o Vitor? Esse porco já tinha um pouco de páprica, já tinha um pouco de cominho. Eu vou incrementar um pouco mais, que eu gosto muito desse tom avermelhado, laranja que a moqueca tem, que é quente por natureza, então mais um pouquinho. A melhor hora para colocar é aqui, porque boa parte desses temperos secos são lipossolúveis, eles dissolvem em gordura e não em água. Então, se você tiver manteiga, se tiver óleo, se tiver azeite, é nessa hora que é gordura. Chega a babar quando eu falo gordura. Então, é nessa hora que você vai querer fazer isso. Então, isso aqui já está selado. A gente vai sujar outra panela aqui. Reservar. Alguns já estão sentindo o cheiro, né? Não precisa nem fazer muita coisa. É o porco, mano. Pernil. O pernil e o copa-lombo são as carnes que eu mais gosto de usar pelo cozimento consistente e essa velocidade. Ele tem uma proteína com uma densidade muito semelhante ao longo da estrutura muscular dele. Então, é mais fácil você ter um cozimento mais homogêneo. Eu li o dicionário ontem, então estou cheio de palavras bonitas. E aí a gente vai começar a construir. Hã? Minha mãe é brasileira, isso também é bom, né? Minha mãe é brasileira, nascida na Guanabara, carioca da gema, filho de uma escocesa e um francês. Meu pai é americano, nascido em Butte, Montana, no norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, filho de 2 irlandeses imigrantes. Ou seja, eu nasci e fui criado no samba, vocês percebem? A gente vai começar aqui com a cebola, porque a cebola é um dos vegetais que está aqui que aguenta mais tempo de cozimento, então eu quero que ele me dê estrutura de sabor. Refogados, alho e cebola, sempre é bom. Ou se você não encontrar motivo para não fazer, comece com a cebola. Como é que eu diminuo aqui a coisa? Sem tirar a frigideira, né, sua besta? Eu acho que eu entendi.
Só que eu trabalho com brasileiro, né? Então essas coisas de tecnologia é muito complicado para mim. Esse negócio de sous vide. Isso é uma coisa interessante para vocês pensarem também, para a carreira de vocês, ou para vocês se divertirem, para vocês fazerem evento. Pensarem em sabores e aromas. Lenha é um ingrediente, se você for pensar no sabor da fumaça como ingrediente. Porque você está impregnando. Cebola entrou. Dos 3 pimentões, o mais denso, o mais fibroso, o que mais incomoda todo mundo é o verde, então eu vou botar ele primeiro para deixar ele cozinhar mais tempo e a gente suavizar essa impressão. Pode passar ele pelo fogo, tirar a pele, mas a pessoa que não gosta que cate no prato. Sou tão simpático. Outro dia não, tem tempo já, estava numa... Alguém tinha ido no banheiro, eu estava numa estação dessas de evento de food truck, comida de rua, aí eu estava na montagem, trocando com alguém, aí eu estou lá de costas na montagem, a bancada está aqui, aí eu estiquei o hambúrguer, já embaladinho, bonitinho, pum. Aí a menina veio, eu queria sem pão. Mentira. Já montei o hambúrguer, o pão está sujo, eu não vou poder usar o pão para nada, então se você não quer comer, dá para alguém. E aí a outra no mesmo dia, estou lá, aí eu só escuto atrás de mim, tem ketchup? Agora, não, né? Obrigado. Não, porque eu fiz um barbecue com 6 horas de redução, óbvio que eu não vou deixar você botar ketchup em cima disso. Eu acho que eu baixei demais. Já cozinhou um pouco, você vê que o cheiro já começa a ficar, né? O ventilador aqui rodando. E aí viemos para o Brasil, vim morar aqui, comecei a cozinhar receitas de livro com minha mãe, o que me criou um vício bizarro de comprar livro de gastronomia. Tenho 437 hoje, todos lidos. E eu continuo comprando. Não cabe mais um livro na minha estante, eu continuo comprando. Eu entro na Amazon, eu não tenho esse. Não, fora que eu tenho mais um 100 no Kindle. No tablet, porque o Kindle que eu tenho é PB. Aí eu botei no tablet que é colorido para poder ver as fotos da comida. Comida em preto e branco é feio. É estranho. Parece que você está indo no restaurante por causa de anúncio no jornal. Deixa eu acumular aqui, vou acumular. O último pimentão. Vocês gostam de plástico filme, né? Vocês gostam de plástico filme, né? Na verdade, quem gosta é a Anvisa, né? Não tem ninguém da Anvisa aí não, né? Não, que estão sempre na espreita, me olhando o que eu faço. Povo chato do caralho. Já começa a ganhar. Quem está na primeira fila sempre é o que sofre mais, assim. O mais delicado é o tomate, é o que vai entrar por último. E aí, não, mentira, eu vou botar pimenta. A nossa a gente pode carregar a pimenta, né? A outra tá mais tranquila. Tipo isso. A pimenta tem um detalhe. Quanto mais cedo você colocar ela no prato, mais intensa ela vai ficar, porque ela vai ficar curando. Curando não, ela vai ficar... eu usei a palavra agora há pouco. Enfim. Daqui a pouco eu lembro. E aí o tomate. O tomate já vai me dar uma ajuda aqui, porque os temperos fazem esse fundinho de panela, o tomate vai gerar uma água a mais do que os outros vegetais, e eu vou conseguir deglaçar o fundo da minha panela.
Se não acontecer isso, joga um álcool qualquer ali, uma vodka, uma cachaça. Ah, como é brasileiro, bota uma cachaça boa, sempre funciona. Vou te falar que só isso aqui no pão. Vocês vão aprender a fazer isso, mas isso é palhaçada. Não vai dizer que você é bom cozinheiro ou não. Isso é bom pro vídeo. A pessoa tira, que foi em câmera lenta, vem aquele tomate pulando assim, tá? O óleo espirrando para tudo que é lado. Etalol. Isso que os ingredientes estão aqui na minha frente. Vamos fazer o leite de castanha. Proporção básica. Se você tiver o... Eu vou pedir para a faculdade deixar, eu tenho a receita escrita, a gente consegue disponibilizar para eles, né? Eu passei a receita já. Proporção para liquidificador caseiro ou um liquidificador desses de copo alto. 400 gramas de qualquer noz para 1 litro de água. E aí você pode... Porque aí você vai ter um leite denso realmente com o sabor da castanha. Se você estiver usando o Thermomix, que tem uma batida muito mais forte, muito mais coisa, você pode baixar para 300 e você economiza um pouco de castanha. O bom desse leite. Isso aqui é 310. Então eu tenho 150 gramas aqui. Segura ele na hora que for bater. Ele não voa longe. Ah, não, vou ter que segurar porque ele tá com... Tá ligado ou não, né? Se fosse 2 pinos... Podia... Aliás, essa tomada de 3 pinos é uma das coisas mais geniais do mundo. Eu tive agora, antes de vir para cá, eu estava em São José do Rio Preto. Aí um hotelzinho mais, né, mais tradicional da cidade, mas ainda está reformando. Várias tomadas da parede ainda são de pino americano, chato. E aí você troca todos os seus aparelhos, vem tudo com pino redondo, aí você chega no hotel, você não consegue carregar nada teu. Tem que descer na recepção, pegar um adaptador, botar... Aí só tem um, e aí geralmente esse um que ele tem já está emprestado com outro hóspede. Um a 2 minutos, ele não vai bater muito mais do que isso. Esse liquidificador industrial ele é mais forte que o de casa, mas ainda assim tem o mesmo número de hélices, então eles conseguem extrair até um certo ponto. Qualquer peneira fina serve, que eu só quero tirar a parte do líquido que foi impregnado. E eu vou fazer isso aonde? Aqui. Peguei esse já. Se não tiver o chinois... Não, mas é pequenininho, tem pouca coisa aqui. Se não tiver o chinois, aquela peneira normal de casa serve. E aí o que a gente vai fazer aqui? Esse bagaço que vai ficar na peneira vai ser base da farofa para acompanhar a moqueca. E aí uma boa coisa para vocês... Quem já está aqui na faculdade já ouviu falar muito disso, não questão da sustentabilidade, mas questão de a gente parar de jogar coisas que estão boas fora. Talo de vegetais, não só para fazer caldo, mas assim, cortar a parte mais grossa do talo do coentro, do manjericão, cortar ele bem pequenininho, bem fininho e botar na farofa, dar cor para ela, dar vida, dar frescor, traz outro, e ainda traz um pouco das notas de sabor que vão estar presentes na moqueca e você incrementa a contagem dessa história. Fala sério, isso aqui num pãozinho com azeite, hein? Então, aqui tem a moqueca vegana.
E agora, em 2 segundos, não mais. Como fazer uma moqueca não ser mais vegana? Prato. E não desperdice nenhum dos líquidos que você, né? Tipo, o porco formou líquido, usa. Né? O caldo formou líquido, usa. Fundo de panela, lambe. Ah, estavam prestando atenção então, né? Normalmente a moqueca ela é cortada, os vegetais são cortados em rodelas, então tem uma apresentação mais... É uma coisa do corte brasileiro, né? O brasileiro gosta... A mamãe, a vovó gostava de cortar as coisas direto na mão, vinha com aquela maldita faca de serrinha e vem rodeando o tomate, aí você faz aquele tomate tudo desgarçado para fazer o seu sanduíche, o tomate, eu falei, nossa, parece Ruffles isso aqui. Minha mãe usa até hoje tomate serrinha. Eu dei dois cepos para ela. Um está dentro de um armário e o outro está na sala para enfeitar, porque é bonito. E ela continua com aquela faquinha com cabo azul fosco que vem no kit da Tramontina que você compra na loja americana. Esse mesmo. E aí o legal desse bagaço, assim, porque todos esses... A castanha do Pará, ela vem de dentro de um coquinho, né? Então, todas essas nozes, muitas delas têm essa estrutura muito semelhante à do coco, aquela casca externa, a parte. Então, elas têm essa textura fibrosa do coco também. Como eu fiz o leite, o sabor da castanha do Pará foi extraído. Eu não vou nem fazer a farofa, eu tenho a farofa pronta para vocês provarem. Eu vou rodar um potinho, com isso vocês pegarem uma pinçadinha de cada. A mastigada final disso aqui tem um leve gosto de coco, de textura. Talvez seja mais a memória do coco pela textura do que realmente o gosto que ela tem. Então a gente bota isso aqui em algum lugar. Eu já passo aí para vocês verem. E aí vocês não conseguem ver, né? Não tem televisão. Geralmente tem uma televisão atrás de mim. Uma na rua, né? Mas vocês conseguem ver a cor aqui do que está começando a se formar no líquido? Cor de moqueca. O cheiro agora é de moqueca. Quando voltar a ferver aqui, eu acho que vocês vão sentir melhor. Aqui, só quando acabar. Ferveu. Vou deixar cozinhar, apurar. Essa era a palavra. Vou deixar cozinhar uns 10, 15 minutos para apurar os sabores que estão todos aqui. Porque o líquido é o que vai fazer isso tudo se juntar. E ele vai ficar a coisa mais deliciosa para colocar em cima da farofa, fazer aquela argamassa que a gente geralmente faz com feijão. É tão bom que virou tutu. E aí a gente desligou, terminou a fervura, desligou o fogo, a gente finaliza com as ervas frescas, porque eu não quero que elas cozinhem aqui e fiquem amargas, fiquem pretas. E é isso, a moqueca está pronta. E aí voltando, agora eu só vou ficar falando. Não tem mais nada para cozinhar, não? Vamos fazer um cassoulet, que é rápido e fácil. Fazer um duck confit. A gente podia fazer a própria linguiça, inclusive, que é para aumentar em mais 7 dias o processo. Onde é que eu estava na minha história? 12 anos... Não lembro mais. Eu esqueço as coisas. Então eu vim... Agora eu preciso baixar o fogo aqui. Nascido e criado no samba, exato. E aí a gente veio para cá com essa idade e eu sempre cozinhei desde que eu tenho 8 anos, sempre cozinhei em casa. O que me levou naturalmente ao longo da vida acadêmica ser o cozinheiro. Tá, só para deixar ele cozinhando baixinho agora. Esse aqui é nosso, na verdade, o dele pode descer já se quiser. E aí, ao longo da vida de colégio, de faculdade e de trabalho, inclusive, sempre
alguém fofocava e falava que eu sabia cozinhar e eu acabava na cozinha o final de semana inteiro na cidade de praia, de serra. Mas o que acontecia? Falei, vocês querem comer? Vai todo mundo trabalhar comigo. E aí o que aconteceu? Eu aumentei muito a minha convivência com pessoas nesse processo. Era o tempo que eu podia passar com a minha mãe, ficar com ela na cozinha, enquanto ela estava cozinhando. Eu tenho um irmão que é quase do meu tamanho, ou seja, a gente comia igual dois jumentos em casa. Minha mãe passava o final de semana cozinhando. Eu passava o tempo de eu chegar do colégio até o almoço, ou depois um pouco, na preparação do jantar, no ombro da Conceição, vendo o que ela estava fazendo. E esse tempo me divertindo e batendo papo com os meus amigos, ensinando eles a cortarem as coisas, cozinharem. Todos os meus amigos hoje que conviveram comigo no colégio, na faculdade, são interessados por cozinha. Não vou dizer que tenho virado cozinheiros, mas todos eles gostam de final de semana pegar as coisas, cozinhar, se aventurar e não pedir tanta comida nos aplicativos. E aí chegou um momento, e aí na verdade, assim, nessa época, eu estou falando de um tempinho atrás, mais de 3 anos. É verdade, não denuncia idade, entendeu? E a minha vida foi muito, eu tenho, quase todas as memórias maravilhosas que eu tenho de vida são dessa época, são dessa convivência, são dessa estrutura familiar e de amigos. E aí veio, um tempo depois, a internet. Com o YouTube, com esses canais de vídeo, com a estrutura de você. E as pessoas começando a botar tutoriais, como é que fura, como é que bota um prego na parede, como é que faz. Na verdade tem, se você quiser alguma coisa, além de livros, YouTube é uma puta ferramenta de conhecimento. Com o conhecimento que vocês vão adquirir aqui, ou quem já está na faculdade, vocês vão ter um filtro melhor de você poder separar o que realmente é bom, do que realmente é técnico e te interessa, é bem feito, do que o olhar do leigo que vai assistir qualquer vídeo e a gente tem muita informação ruim sendo propagada por aí. Especificamente no mercado de carnes e de hamburguerias, muita coisa não é para olhar. Mas, enfim, vocês aprendendo a cozinhar aqui, vocês vão olhar esses vídeos e vão ver a quantidade de bobagem que está sendo dita. Mas a internet veio e com isso eu vi uma possibilidade de eu tentar devolver um pouco para a vida o que essa vida me deu de bom, de gostoso, desse convívio. E aí me juntei com o Boris, com uma outra galera, a gente começou a conversar e ele tinha essa vontade também. Eu queria que as pessoas passassem por isso, que as pessoas cozinhassem mais, que elas ficassem mais tempo juntas, porque nessa o Facebook estava grande ainda. Eu estou falando de mais de 9 anos atrás, né, quando a gente começou com esse projeto. O Facebook ainda era grande, o Instagram estava começando a virar alguma coisa, o Twitter era mais publicação de notícias e coisas, não essa ferramenta. É quase um chat hoje, né? Você vai conversar no Twitter. Não entendo isso, juro que não entendo. Eu tenho telefone para isso. E aí a gente começou, falei, cara, como é que a gente vai incentivar as pessoas a passar, a conviver? A gente pode começar fazendo a gente, convidando mais gente. Mas tá, só que aí começa a ficar complicado porque o nosso tempo é limitado. Aí eu falei, a gente pode convencer as pessoas de que cozinhar é fácil. Eu falei, olha que ideia linda, mas como? A gente faz a comida parecer fácil em vídeo, o YouTube está aí, tá? Eu falei, nossa, como? Tipo, ninguém tinha câmera, ninguém tinha nada. Assim, cada pergunta era uma resposta genial, mas um outro problema. E aí acabou que surgiu o Betinho, esse amigo nosso, falou, eu gravo vocês, adorei a ideia do projeto, não sei o que. Aí passou-se o tempo. E a ideia da brincadeira do nome, o Ogastronomia, veio disso. Para quem conhece um pouco de mitologia, o ogro é a única figura mitológica que não tem relação nenhuma com o fogo. Ele mata e come, mata e bota na boca do jeito que ele matou. Então ele não cozinha nada. E se eu conseguisse provar para as pessoas que até um ogro pode cozinhar, as desculpas acabaram. O que eu faço na televisão, o que eu faço no canal, na rua, tirar uma mochila, botar uma mesa daquela de acampamento que balança feito não sei o quê, 2 isqueiros desse tamanho aqui, 2 frigideiras, um liquidificador de manivela. Eu tenho um liquidificador de manivela. Eu passo por isso não para tirar onda de que eu sei cozinhar em qualquer lugar. Eu passo para tirar as desculpas de que tem casa, tem fogão, tem geladeira, tem pia, tem toda uma estrutura de equipamento ociosa lá e não quer cozinhar. E aí você, tirando as desculpas, as pessoas obrigatoriamente, óbvio que não é 100%, mas, cara, se 1 de cada 10 começar a fazer alguma coisa em casa e me mandar uma foto disso, agradecer uma receita ou pelo incentivo, uma coisa que eu nem sei o que está acontecendo,
já valeu a pena o esforço de levantar de manhã e gravar aquele vídeo. Porque esse convívio com as pessoas é a melhor coisa que pode acontecer para a gente. E a comida é isso. A gente existe como sociedade por causa da descoberta do fogo, que permitiu que a gente cozinhasse os alimentos, eles durassem um pouco mais de tempo sem a geladeira, porque o cru estraga de um dia para o outro, o cozido dura 2, 3 dias, numa temperatura razoável. Domesticar os animais, plantar, então tudo veio em cima do quando a gente conseguiu criar animais para abate, quando a gente conseguiu cultivar a nossa própria comida para comer e não necessariamente destruir uma região e ter que ir para outra. O Brasil foi descoberto por causa de comida. Ninguém sabia que tinha ouro nem pau-brasil aqui. Existe uma mentira nessa lenda, mas enfim. Diz que as naus vieram para cá procurando temperos porque estavam indo para a Índia. Então eles queriam comida, né? Melhorar a comida que tinha lá. Imagina a comida na Europa naquela época, que delícia. Para precisar ir na Índia buscar tempero de navio. E aí a gastronomia é isso. É uma maneira que eu consegui ver de tentar incentivar as pessoas a cozinharem, passarem mais tempo com a comida, por todos os motivos do mundo, inclusive alguns muito egoístas, porque quem tem relação com a comida, entende o processo de fabricação disso, de confecção, de criação de um prato, quando for reclamar alguma coisa no restaurante, a reclamação dele vai ser consistente. Porque ele sabe reclamar. Ele vai saber exatamente o que ele gostou, o que ele não gostou, o elogio dele vai ser melhor, a reclamação vai ser mais interessante, ela vai ser útil. Não é que o cara chegou no prato, eu não gostei. Tipo, achei ruim, bota uma estrela no Google e vai embora do restaurante. Eu caço esse filho da... Fizeram isso comigo na hamburgueria lá. O cara me deu uma estrela, falou que adorou o hambúrguer e odiou o restaurante porque tinha um taco de beisebol escrito direitos humanos. É decoração, pô. Eu acho um absurdo, deu um porrete. Eu falei, não. Taco de beisebol, não é porrete. Aí eu fui responder, a minha assessora falou, não, você não vai responder. Eu falei, deixa eu responder só esse comentário do Google. Não, você está proibido de responder qualquer coisa de comentário de cliente. Eu falei, por quê? Deixa, eu vou ser simpático, eu vou ser educado, eu juro. Eu não vou bater nele. Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Das regiões que eu visitei pelo Brasil, qual que todos os cozinheiros deviam conhecer? A resposta natural e óbvia é todas, porque tem motivos diferentes. Mas eu vou identificar 2 regiões para fugir um pouco da tua pergunta, mas ainda assim responder. Minas e região amazônica são necessárias. Minas porque ela tem completo um terroir, que é uma coisa muito importante dentro do desenvolvimento e do entendimento de uma cultura culinária e gastronômica. O terroir define uma região. Na França, a comida é tão importante que o mapa político dela é definido pelo que é plantado, pelo que é colhido, pelo que é criado lá. A Provence, a Ile-de-France, Borgonha, tudo isso são regiões de produção agrícola, animal, de vinhos. Minas tem isso completo. Minas tem, da alface ao vinho, Minas produz tudo. Se não tivesse vinho, você pode botar cachaça no lugar. A Amazônia, pela quantidade absurda de ingredientes que existe naquele lugar, e a gente ainda acha que tem muita coisa para se descobrir, se enveredando. Cara, os 7 dias que o Atala fica dentro da floresta lá, com roupa de mergulho, junto com os índios, igual um maluco, e sempre traz 2 ou 3 folhas novas, uma fruta nova. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. E a missão que ele se deu foi tentar definir e criar esse terroir amazônico. Eu acho que vale. Eu acho que podia tirar a formiga de todos os cardápios. Tem gosto de erva cidreira, cota erva cidreira. Para que eu vou comer formiga? Deixa para o tamanduá, cara. Daqui a pouco não vai ter comida para o tamanduá, os tamanduás vão ser extintos. E aí? A culpa é do Atala. Aí eu vou entrar pelo Instituto Atala. Tá vendo? Você quer defender a cultura, você está matando os tamanduá. Pergunta aí. Por que em vez do azeite eu uso banha de porco? A própria pergunta é a resposta. Porque é banha de porco. Na verdade, você tem... Depende muito do que você quer como resultado. Lembra sempre que você precisa pensar no sabor final do que você quer. Existem gorduras
Uma pergunta melhor seria, por que usar banha de porco em vez de óleo de canola, por exemplo? Esses óleos vegetais, a maioria deles, não são benéficos em absolutamente nada para a gente, a não ser não ter gosto e não interferir no sabor do produto final. Girassol, milho, tem sabores muito suaves. Canola, se vocês puderem evitar usar, é um óleo sintético, é um óleo que não existe uma flor chamada canola, tem uma florzinha no rótulo lá, porque é bonitinho, mas é uma sigla para Canadian Oil, não sei, eu nunca lembro o fim. E aí os óleos, tem óleos que têm ácidos graxos, têm benefícios, ômega 3, tá? Como o azeite, óleo de primeira prensa, óleo de castanha do Pará é fantástico. E aí você tem óleo de coco de babaçu torrado, é maravilhoso. Esses óleos são mais saudáveis. Os óleos de coisas que têm muita fibra, imagina o processo industrial para se extrair óleo de uma semente de girassol que é 95% fibra. É muito pouco óleo para valer a pena você torra e dá para o papagaio comer, que é melhor. Ou come no fim de tarde junto com... Como é aquele negócio que as pessoas... Tremoços. O povo que tomava cerveja antigamente em Copacabana. E aí muita decisão pelo sabor. Mas vamos lembrar uma coisa que é muito importante. Nós não somos vegetais. Nós somos animais, então tudo que o nosso corpo foi feito para metabolizar, para processar, é nosso. A gente cria reserva de gordura porque a gente consegue consumir essa gordura. Essa gordura é o quê? Vegetal ou animal? A gente processa melhor gordura animal do que gordura vegetal. Então tudo que contaram para os nossos avós, para os nossos pais, de porco, tudo era mentira. Era uma mentira, um erro por muitas pessoas propagado. Acho que mentira é muito forte, mas enfim, houve um erro no mercado. O que aconteceu num ponto de visão muito rápido, assim, para a gente não se estender nisso? Os óleos vegetais, esses claros, transparentes, esse líquido dourado prometendo saúde, invadiram o mercado no final dos anos 60. E aí o nosso porco, no mercado consumidor final, especialmente metrópole, porque no interior nada mudou nunca. Vovó continua puxando arado, pitando cigarro de paia, tomando cachaça e morrendo com 104 anos. E a gente está comendo óleo vegetal, granola e morrendo com 82 estressado. Eu acho que eu vou morar em Minas. E aí o que aconteceu? Para a gente continuar vendendo porco, ele foi repensado. Cruzou-se geneticamente o porco com raças mais fortes para você conseguir. E sistematicamente quem viveu dos anos 70 para cá viu na vitrine quanto cada vez maior a proporção de carne e menor a proporção de gordura, até sumir completamente o marmoreio do porco de vitrine, esse nosso normal, e a capa de gordura do pernil ficar cada vez mais fina, cada vez mais estreita, o que é bom para atleta. Para gente que quer fazer comida gostosa precisa de gordura. Não serve. Quer ter uma pele lisa, bonita, seja gordo. Porque a pele está sempre esticada, você não fica com ruga nunca. Tipo. Gorda é mais divertida, gorda é mais simpática, mais feliz. Óbvio que não, até a obesidade você não conseguia andar, mas gordinho. Gordinho é bom. O que mais? Mais alguma pergunta? Você? Legal. Acho que a quarta pergunta que eu faço para você hoje, só que vai ser menos complexa. É verdade. Muito bom. Eu queria saber, depois que você começou a entrar nessa área de gastronomia, começou a aprender um pouco, estudar, quais foram as suas referências? No caso, como estudante de gastronomia, a gente puxa muito, por exemplo, o René do Noma, esses restaurantes mais refinados. Sim. No caso, a sua cozinha. Você pegou pesado na referência, inclusive, né? É um pouco. No caso, a sua cozinha, qual chefe você tem como referência? Cara, eu vou te falar que eu não tenho um. Eu tenho um cara antigo, muito que eu gosto, que era eu esqueci o nome dele, mas tinha um programa e um livro chamado Frugal Gourmet. Gosto muito de muita coisa do Jamie Oliver, separo em fases. A primeira fase mais bagunçada dele, The Naked Chef, quando ele era mais novo, era muito mais interessante, que ele era mais dinâmico, mais efusivo, acho que a paixão era mais aparente pela comida. Ramsay, porque é engraçado. O René é uma referência óbvia pela capacidade produtiva de pesquisa e a paciência de esperar aquele tanto de coisa fermentar para ele ver que merda que vai acontecer ali. Ele e eu cozinhei 2 finais de semana atrás, eu conheci e cozinhei com o Mads, que foi o cozinheiro que inaugurou o Noma junto com ele, com o René. Eles inauguraram e aí brigaram e o Mads saiu, foi para os Estados Unidos.
O Matt está com um projeto fantástico em Nova York. Ele vai abrir um restaurante no segundo semestre chamado Fire and Ice. O preparo quente vai ser todo feito no fogo, em brasa, em fogo de chão, e o preparo frio vai ser feito numa bancada de gelo. Eu estou muito curioso para ver isso funcionando. Referências óbvias. Eu amo a Palmeirinha, de verdade. Sem puxar saco, minha chefe, Ana Maria Braga, é uma referência por ela fazer há 35 anos isso que eu venho tentando fazer há 8. De convencer, fazer as pessoas cozinharem. E ela foi além. Na verdade, o atingimento do programa, a consistência com que ela faz isso, o carinho que as pessoas têm com ela, tanto ela, Palmeirinha, Ofélia antigamente, para quem lembra. A maravilhosa cozinha de Ofélia. Pode procurar na internet, você vai achar muita coisa interessante. Essas mulheres e muitas dessas pessoas mudaram a vida das pessoas com a comida. Tem muita gente com negócios funcionando, vendendo coxinha por causa de receitas da televisão. Então, vai além da gastronomia, vai além. A gastronomia pode transformar, sim, não só num projeto social como Gastromotiva, mas a gastronomia pode transformar por você querer se envolver com ela, por você descobrir que seja procurando uma alimentação saudável. Você vai precisar cozinhar ela. Eu acho que aquele raw não é tão saudável assim, mas, enfim, você vai precisar saber cozinhar para preparar as suas refeições, porque é difícil você comprar dietas restritivas. Eu quero fazer, como é que chama? Palho. Ninguém vende palho congelado para você comprar, botar no micro-ondas e tal. Você vai ter que fazer a comida, vai ter que fazer a carne, vai ter que saber cozinhar. Então, isso pode mudar a sua vida do ponto de vista de saúde, pode mudar a sua vida do ponto de vista social. Quem estava falando, o repórter estava falando hoje do grupo de 4, 5, 6 pessoas, aí sempre um cara fala, mas ele sabe cozinhar. Aí esse cara, naquele grupo de pessoas, ele já levita um pouco, cria uma aura dourada, ele vira, é ele. Ele, quem é aquele que cozinha? Foi por isso que eu aprendi a cozinhar. Não, mentira, eu aprendi a cozinhar. Todo mundo pergunta, por que você aprendeu a cozinhar para comer? Literalmente eu queria fazer minha comida. O meu problema, eu não gosto de comida congelada, não gosto de comida repetida. Hoje não me incomodo mais de comida repetida, se for boa eu como 3, 4 dias seguidos. Mas adolescente é uma bosta, né? Aí, quem tiver na evolução, aí, se puder tirar a adolescência da vida das pessoas, seria bom. A pessoa poderia sumir com 12 anos e voltar com 18. O que você acha disso? Né? Os pais já podem guardar um dinheiro, esperar o filho voltar, sem ser a mala que ele é com 16 anos, que eu era. Aqui no Brasil, Felipe Bronze hoje, ele não era até um tempo atrás, por causa da corrida molecular dele. Então, assim, eu abomino essa coisa. Você vou fazer molecular, vou fazer tudo molecular. Não, eu acho interessante, como ele usa hoje como detalhe, o restaurante dele, Ouro. A Tala, desculpa, mas assim, se eu fosse gastar dinheiro para comer nos únicos, só tem 2 com 2 estrelas Michelin aqui no Brasil hoje, que são o Ouro e o Dom. Eu pago para ir no Ouro. Eu fui jantar um tempo atrás lá, o Felipe me convidou, depois que a gente gravou junto. E aí são 12 entradas para comer com a mão. Tudo passa pela fumaça, pela brasa, pelo fogo. Assim, ele incorporou o programa, na verdade, ele trouxe Ele começou a vida de cozinheiro como parrilheiro. Então ele trouxe de volta quem ele era antigamente, decidiu, graças a Deus, parar com molecular. E aí ele ganhou a 2ª estrela. E aí você tem 2 cardápios, mas os 2 contemplam essas 12 entradas. A 5ª entrada é um tempura de manjubinha. Aí eu olhei assim e falei, que filho da puta bota manjubinha no cardápio de R$450. Isso aqui custa 2 centavos. Aí eu falei, bom, mas vou comer, né? Aí eu comi, eu falei, que filho da puta faz isso com a manjubinha? Cara, foi um dos peixes mais surreais, assim, sabe o tempura perfeito? Então assim, Felipe hoje é uma referência para mim, por tudo que ele se reinventou como cozinheiro e merecidamente tem hoje o sucesso que tem de novo. Henrique Fogaça, até antes daquele programinha que ele faz naquela outra emissorazinha, até o Masterchef, o Fogaça, primeiro porque ele sumiu, eu não consigo mais encontrar com ele, mas ele é um chefe premiado, merecido, ele é um conquistador, assim, até antes dele entrar na TV, tudo que ele já fazia na restauração, o trabalho dele é fantástico, eu sou amigo pessoal dele há muitos anos, e um admirador dele como pessoa, como
como apaixonado que ele é pela filha dele, que tem paralisia cerebral. Eles dois juntos é a coisa mais linda do mundo. Então, por todos os motivos do mundo, Fogaça, como homem, como cozinheiro, para mim, é uma referência. Como louco, Guga Rocha é uma boa referência, retardado. Mônica Rangel. Não dá para falar de comida brasileira sem falar de Mônica Rangel. Roberta Sudbrack também, pela movimentação, mas muito mais do que ela propaga de cultura, de preservação do meio de produção familiar, da agricultura, de sustentabilidade e de aproveitamento completo integral, não só de alimentos, mas de uma história toda que envolva a cadeia produtiva. Roberta é um grande exemplo a ser seguido. E uma mulher que nem todo mundo conhece, que chama Beth Beltrão, que tem um restaurante em Tiradentes, Minas Gerais, que ela diz que ela só não é 100% sustentável porque ela não tem pé de porco no terreno dela. Porque todo o vegetal que ela usa, inclusive as 39 pimentas diferentes, ela planta no terreno onde a compostagem é feita com dejetos do próprio restaurante e ela tem um ciclo fechado de produtividade, ela não compra um vegetal sequer, nem fruta, nem nada. E aí é uma coisa que vale a pena vocês pensarem também para o futuro de vocês, pensar nessa... Não dá para a gente olhar para o mundo hoje como cozinheiro, como profissional, como responsável, como parte de uma história de gastronomia, de um país que sofre com fome, que sofre com esse monte de coisa. A gente tem 30% de excesso de produção, tem mais um tanto que é jogado fora porque é caro levar de volta. Volta e meia tem 27 toneladas de tomate jogadas no beira da estrada em Partido Alferes. E a gente não precisa aprender nada de novo para ajudar, para mudar, para intensificar. É só ficar de olho aberto no que acontece à nossa volta. Sempre você vai descobrir que tem um gastromotiva perto de você, uma ONG que você pode cozinhar lá uma vez a cada 15 dias. Não estou pedindo sacrifício de ninguém. Fazendo o que você já faz, você pode mudar muita coisa ao seu redor. Né? Se 10% da população sorrir para outros, né? Para outros, a gente já tem 1/5 da população com um sorriso no rosto no mesmo dia. Mudar o mundo, mudar as coisas à nossa volta, às vezes é só isso. Às vezes é um abraço, um aperto de mão, um sorriso, é um carinho, é um elogio. Em vez de a gente sempre reclama quando está errado e esquece de agradecer e elogiar quando está certo. Não vamos esquecer mais, não. Eu acho que a gente pode, como cozinheiro, a gente pode cuidar muito melhor do que a gente está fazendo, realmente evitar que se jogue. Dá uma olhada do lado, vê se não tem uma escola de alunos carentes como eu tenho perto da minha casa e segundas-feiras eu vou lá fazer almoço. É 4 minutos da minha porta. Então não me custa nada. Eu cozinhar lá, cozinhar em casa, cozinhar aqui, cozinhar no evento, eu estou cozinhando. Então não muda a minha vida em absolutamente nada. E eu saio sem ar de lá, de tanto rir com 190 crianças totalmente retardadas e sempre tem guerra de papel laminado no final do almoço. Que mais? Ficou pesado agora isso. Então, vamos levar o... Construção de sabores, possibilidades. Vou contar uma historinha de uma aula que eu dei em Santa Teresa no... Eu tenho tempo para falar ainda, né? Mas falei 10 minutos, já são 4:10. Eu estou lá em Santa Teresa numa aula dessas de festival gastronômico, aula show, onde eu não faço malabares, não, eu até canto, mas... E aí eu estou falando de possibilidades e de cozinha criativa, que é uma aula que eu gosto muito de dar, inclusive. E aí uma senhorinha levanta a mão assim, olha, eu gosto muito de cozinhar, acho que eu cozinho muito bem, meu marido, meu filho gostam da minha comida, mas a gente não gosta de comer comida repetida. Eu falei, eu escuto você, eu sei o que você está falando, assim, mas eu tenho um problema de pensar em cardápios para fazer o dia a dia. Eu falei, a senhora pode passar na livraria Saraiva, comprar o livro da Dona Benta. São 855 páginas com 1.400 receitas e eu acabei de resolver 4 anos de comida para a senhora. É só ir da página 1 até a página 855, a senhora tem refeições todos os dias. Óbvio que não, fui muito mais simpático do que eu parecia agora, mas... Eu falei, olha, vamos pensar em possibilidades. A senhora sabe cozinhar, então a senhora sabe o gosto, o tempo de coisa. E aí eu vou falar assim, logo de cara, é muito importante profundidade de conhecimento técnico. E aí eu não estou falando você nada tipo ciência da NASA, não. Quanto melhor você souber o que você faz, melhor para você. Eu chamo isso de lastro horizontal, crescimento horizontal. Quanto mais larga for a sua base,
Você pode pular para onde você quiser, que você vai cair dentro do seu conhecimento. E aí é coisas técnicas, como usar panela de pressão. Tudo que você puder agregar, tudo que você puder saber de cozinha, que você vai ser cozinheiro, tempo de cozimento de todos os vegetais, tempo de cozimento, ponto de carne, quais são as temperaturas, 55 a 57, 57 a 65, o que é mal passado, o que é bem passado. Tudo bem que tem o Google, mas vai que você está cozinhando no interior de Pindamonhangaba e o seu celular não tem sinal nenhum. Se você não souber o ponto da carne, você está morrendo. E aí isso vai melhorar, isso é bom para você ter isso. E aí, óbvio, estou falando com uma dona de casa, né? Eu falei, vamos pensar numa receita a mais simples possível. Alguém conhece escabeche? 1, 2. Escabeche é um acepip ibérico, mas é muito consumido pelo mundo. Ele é uma técnica de conserva mais do que um prato, mas enfim, podemos pensar ele como um prato. Sardinha, cebolas e tomate, basicamente. Você tempera com o que você quiser. Proporção de cobertura de líquido: 1 de vinagre para 3 de água, bota na panela de pressão, faz esses ingredientes em camadas, tempera com louro, com aroeira, com pimenta rosa, pimenta do reino. Deu pressão, 20 minutos de cozimento, desliga, escorre, bota no azeite e você pode botar isso numa prateleira fora da geladeira por 6 meses. É uma conserva. Mas ainda assim é um prato. E agora eu falei com ela, vamos pensar no seguinte. Antes de eu botar isso na panela de pressão, eu posso trocar o tomate que eu estou usando por um outro tomate. Um Débora por um, eu não sei o nome de tomate, por um Vitória, por um siciliano, por um holandês, olha, eu sei o nome de tomate. Por um cereja, por um Débora. E posso trocar por um tomate seco, posso trocar por uma coisa maravilhosa que a indústria de alimentos nos dá hoje, que é o tomate em pó. Posso trocar por um extrato de tomate, é um tomate cozido, enfim, eu posso pensar um trabalho nesse tomate antes de eu colocar na panela. Se eu pensar 5 possibilidades desse tomate, eu tenho 5 possibilidades de uma receita usando 3 ingredientes, uma única receita. Cebola, caramelizar, desidratar, posso empanar e fritar, porque estão botando isso dentro do hambúrguer, eu posso botar no meu escabeche. Se eu pensar 5 possibilidades de preparo anterior, de pré-preparo para essa cebola antes da panela de pressão, 5 tomates vezes 5 cebolas, eu tenho 25 possibilidades, uma única receita, ainda usando só 3 ingredientes. Se eu pensar isso para a sardinha, são 125, e aí eu falei com a senhora, agora sim eu resolvi 3 meses, 4 meses de receitas e eu só usei 3 ingredientes. É parar e pensar, é entender. E aí a técnica vai fazer diferença, porque quanto mais você souber de equipamentos, de ingredientes, de quanto tempo eles cozinham, quanto mais vocês escutarem os seus professores, quanto mais vocês perguntarem para os seus professores, porque a gente está aqui para isso, para responder, não queremos que vocês saiam de volta para casa com dúvida. Certo, Vitor? Está pagando a faculdade à toa se vem aqui e volta para casa sem saber o que queria perguntar. Não tenham vergonha, perguntem. Nenhuma pergunta é simples demais. Existem respostas complicadas, mas enfim, a gente consegue desconstruir isso e resolver. E aí tem o Joãozinho lá no fundo da mesma sala, do mesmo evento. Sempre tem, né? O cara, é? Sempre que alguém levanta a mão e fala esse, você sabe que vem problema, né? Falei, o que foi, rapaz? Essas possibilidades que o senhor falou aí vão acabar, né? Falei, como assim? Então, pode ser 5 tomates, de repente são 300 tomates, mas uma hora vai acabar o que você pode fazer com tomate. Falei, você tem razão, é verdade. E aí você faz o quê? Aí eu tiro da panela de pressão e boto na panela de barro. Aí da panela de barro para a assadeira, para o forno combinado, para o fogo de chão. Eu boto no forno de pizza, eu boto numa panela comum, faço na frigideira. Não vai acabar nunca. As limitações são técnicas e da imaginação. E um pouquinho da limitação de fome. Quanto mais fome você tem, mais você está pensando em bizarrices para comer. Tipo feijão com ketchup, essas coisas assim. Ah, não, isso é maconheiro, desculpa, isso é outra coisa. Vamos fazer a degustação? Estava só me esperando, né? Inclusive, acabei de provar, vocês vão ver que eu provei o primeiro ponto da dica do cozinheiro. Demora para servir, que quando vocês provarem, vocês vão adorar. Seja o que for. Perguntas?
Beth Beltrão. Uhum. Perguntar para você, você acha que você sabe, tipo, o caminho que a gastronomia e a alimentação está tomando com toda essa preocupação com o clima, com o meio ambiente, você acha que vai mudar geral? Na verdade, já está mudando. Muita coisa está acontecendo fora. Assim, eu estou indo para Istambul no dia 26. Tem um fórum que vai acontecer lá, chamado Parabere, que é The Future of Food, né? O futuro da comida. Justamente para discutir. Tem uma centena de... Eu estou indo lá para cobrir e para... Estou indo por mim, na verdade, não é pela Globo, mas assim, eu consegui uma parceria com a Turkish Airlines, e aí vou fazer uma coberturinha lá de coisa, mas eu vou para escutar, justamente para entender o que se fala fora daqui, porque eu ouço dos cozinheiros que vêm trabalhar com a gente, tá? Um a um é muito pontual. Num fórum tem 200 pessoas falando só disso. E aí, de repente, eu posso passar essa informação de volta. Mas tenho a certeza que tem muita gente engajada em mudar isso. Sim, Roberta vai falar no Parabere. E eu tenho um projeto meu pessoal, são eu e mais 10 chefes, mas na verdade eu estou cuidando agora disso, chama Reaprove, que é justamente o que acontece no mercado, dos mercados de distribuição de comida, no Cadeg, no Ceasa, em todas as cidades. Tem sempre uma sobra, o dono do box bota aquilo lá de fora, não se deixa mais moradores de rua entrarem, porque isso criava um problema, que eles acabam comendo lá, dormindo lá dentro do mercado, então não pode mais. Então essa comida não tem destino, ela literalmente vai para o lixo, a não ser que os trabalhadores do mercado peguem. O meu projeto redireciona do próprio box, o dono do box leva num outro box meu dentro do mercado ali, e aí eu trabalho junto com as faculdades, usando é ótimo, mas colaborando junto com alunos voluntários, mas que eu assino horas de estágio para eles, como aprendizado. Eles vão aprender lá a ressignificação de alimentos quase em estados perdidos, a gente vai aprender a separar, aprender a selecionar isso, entender o que dá para ser entregue inteiro, o que precisa ser cozido para ser distribuído. Isso vai ser cozido, preparado, ressignificado, embalado e entregue na mão de uma ONG que faz a distribuição. Ou seja, eu vou continuar fazendo só o que eu faço, mas eu tapo o buraco dessa comida que não chega na mão da ONG e eu elimino esse desperdício, ponto focal. A grande vantagem desse projeto, a meu ver, ele é replicável em todos os mercados. Basta você entender as faculdades, as ONGs que existem naquela região e você fechar essas relações e o mercado te ceder um box. Que pode ser uma coisa, uma construção nova fora, feita toda de drywall. Não tem problema, só azulejar, fazendo o padrão da Anvisa. Eu lavo a mão, Anvisa. E a gente consegue chegar. Então, o nome é esse, Reaprove, porque a gente está reaprovando o que não foi aprovado, não foi comprado dentro do mercado. E aí a ideia é levar isso um pouco mais para o fundo, mais para tentar passar isso para a fazenda de alguma maneira, entender. Porque muita coisa você não adianta. A gente tem uma sobreprodução, então esse alimento não tem destino, não tem quem vá comer. Só que, por que a gente criou esse projeto? Num desses fóruns que eu fui ver, os números no mundo são muito semelhantes, de famintos, de produção excessiva, isso inclusive no microcosmo da agricultura familiar. A tia Alzira, do interior de Pernambuco, ela produz 30% a mais do que ela precisa para a casa dela e ela distribui isso para as pessoas que estão passando na rua, na estrada. Toma aqui, vai comer meu filho, porque ela vai jogar fora. Não dá para alguém. E a gente está tentando fazer que esse destino seja o mesmo para todas as comidas. E me perdi no que eu estava falando. Os números são os seguintes. A gente tem a todo momento no Brasil 7 milhões de famintos, que são pessoas que não conseguem, estão comendo comida de lata de lixo, não conseguem botar a mão em comida que a gente chama de comida impratável. Se a gente só parar de jogar fora, não estou falando nem de excesso de produção, estou falando dessa sobra de mercado, de supermercado, de Ceasa. Se a gente não jogar mais isso fora, a gente alimenta 25 milhões de pessoas. O que falta? O que falta é essa logística, essa, na verdade, a boa vontade de fazer, o entendimento de que não é sacrificante, o entendimento de que não precisa ser lucrativo, não tem que. É lixo, mano. O cara já botou na conta dele que aquilo é sobra, é desperdício. Então eu posso pegar aquilo, não tem custo. Se eu não tenho custo, eu não tenho que cobrar por isso.
O governo não tem que ganhar com isso. Então falta, na verdade, isso, essa boa vontade de fechar e entender essas conexões, entender o que já existe, o que já faz o trabalho que você teria que fazer para distribuir. Então eu peguei uma ONG e dou na mão dela. Ela já faz a distribuição, ela faz isso todo dia, ela tem um caminhão dela, do sopão. Então eu entrego um monte de ingredientes para ela, falo, obrigado, parabéns, vai lá. E a gente estava conversando no negócio da matéria, você não estava lá, né? Você que me perguntou, do javali. A gente tem um problema muito grande hoje, não sei se vocês leem ou estão vendo isso. O javali virou uma praga, é um animal que está destruindo plantações inteiras, seja do que for, ele come tudo que pela frente, e ele, no nosso meio natural, não tem predador. Ou seja, virou um problema tão grande que o governo começou a flexibilizar a lei de caça. Eu falei, não tem que flexibilizar, tem que implementar a caça desse animal, e implementar uma parceria com frigoríficos próximos dessas regiões, para você imediatamente pegar essas carcaças, congelá-las na origem e transformar isso em proteína animal para a gente distribuir junto com o que já é distribuído de vegetais que sobram de plantação, porque isso já existe. Leva para uma igreja, leva para uma favela, desculpa, para uma comunidade, leva para algum lugar, faz alguma coisa. Não pode caçar. E aí vai fazer o quê? Vai enterrar, vai deixar apodrecer? Uma família vai fazer um churrascão que vai sobrar, vai comer um pernil e vai sobrar o resto? Não. A gente tem a oportunidade de ter, porque é muito difícil conseguir proteína para você fazer essas refeições para os desnutridos, para os famintos. É uma coisa que, quando sobra, é porque está fora da validade, é uma coisa que eu não posso entregar, realmente é muito arriscado, vou acabar matando alguém ou fazendo alguém passar muito mal. Mas eu tenho um animal vivo, fresco, delicioso, suculento, altamente proteico, com pouca gordura. E o governo ainda não deixa todo mundo matar. Vai, deixa matar essa porra. Mas aí tem que controlar, porque sempre vai ter dois caipira bêbados que vão pegar a escopeta e um vai matar o outro em vez de matar o javali. Então tem que orientar, tem que cuidar bem disso. Mas assim, é um plano que é urgente, porque a gente está sofrendo com perdas de produção aí. Apesar de que fazem... Não, fora a temporada de caça é definida já. Pode caçar o que tiver no terreno lá que está aberto, pode caçar à vontade. Só tem que você tem sinalizações, apitar para avisar que você está lá, porque não pode ter ninguém na sua frente. Enfim, igual um stand de tiro. Como se, eu acho que todo mundo atira naturalmente no dia a dia. Assim. E 10%. O governo quer que seja mais. Eu, se pudesse decidir, se eu fosse o dono do mundo, eu voltaria no tempo e tiraria Coronel Colt e o Smith Wesson da equação, para o mundo não ter armas. Que aí você não teria que decidir se pode atirar ou não. Eu acho que não tinha que ter. Quer resolver ir na mão, rapaz. Dá logo um telefone no cara. O que foi? Telefone para você? Que mais? Mais alguma pergunta? Oh. Prometo que é a última agora. Não, por favor, faça a pergunta, que o resto do pessoal está envergonhado. Na década de 50, pós-guerra, começaram a ter estudos relacionando doenças com a carne. A indústria da carne caiu em cima desse cientista e ele começou a culpar a gordura. Mais para frente, o ovo era o pior alimento que a gente podia colocar na boca. O ovo é saudável agora. Agora a OMS café também. Considera como o segundo melhor alimento do mundo. E agora a gente também está na mão de uma história muito que se a gente continuar comendo carne, o mundo vai acabar. Tipo, 5, não sei quantos milhões de anos o pessoal caçando e agora o mundo vai acabar se a gente continuar comendo carne. Como que a gente deve se posicionar a isso? A mídia sempre empurrando essas informações que tem uma base a priori. Na verdade, isso são os malditos veganos que estão empurrando essa informação aí. Desculpa algum vegano aqui, é uma piada, não é uma ofensa. Eu não tenho problema com vegano, eu tenho problema com os vegangélicos. Que só falta ficar na esquina distribuindo santinho com couve-flor e coisa assim. Adoro a comida vegana, desde que ela seja feita, enfim. A gente pode conversar sobre veganos 2 dias aí, se vocês deixarem. E eu não vou ofender ninguém. Mas, assim, 2 coisas sobre pesquisas e estudos, né? Sempre tem 2 possibilidades. Existe a possibilidade dela ser verdadeira, funcionar, mas existe a grande possibilidade dela ser comprada, ela ser paga por alguém, e aí os resultados são completamente ou parcialmente manipulados, ou ela é feita por idiotas que não sabem o que estão fazendo, os resultados não fazem sentido nenhum. Prova-se essa ida e volta do café, do ovo como vilão e como elemento de benefício,
E, bom, pelo jeito que vocês estão comendo, acho que vocês gostaram. Não tem gosto de muqueca? Você não sabe dizer que você não recebeu ainda. Você já comeu ou não? Hã? Sim. Ah, só para finalizar, acho que eu falei, né? Esse bagaço, eu esqueci de passar o bagaço para vocês provarem, mas acho que tem pouco aqui também. Está na farofa. Aí a base dessa, o que sobrou do bagaço da castanha, eu botei a mesma quantidade de farinha. Você pode usar panko, pode usar farinha de mandioca, na textura que você quiser, pode usar farinha d'água para quem vem do Nordeste, pode, enfim. Escolha a sua farinha. Eu só acho que farinha de rosca é muito seca e vai. Você pode botar 2 kg de manteiga também, não tem problema nenhum. Gordura de bacon. Aí é que você se engana. Concordo que a gente tem. Existe muita discussão. Eu venho estudando alimentação há mais de 2 anos, entendendo tudo isso de low carb, de paleo, todas essas modinhas e modismos, e o fundamento disso, além do que é. A maioria restritivo é para resultado rápido e pode ser problemas para você num prazo maior, mais extenso, você ficar com deficiência de alguma coisa. Mas a gordura, como eu falei, a gordura animal a gente metaboliza bem. Então, se você... O que um low carb, o que um paleo da vida diz, é que se você incrementa a quantidade de gordura na sua dieta, você ensina o seu corpo, ele vai realinhar. O que a gente consome como energia? Carboidrato, proteína e gordura. A gordura sempre fica por último, porque ela é a reserva. Então, quando você incrementa a quantidade de gordura que você come e elimina o carboidrato ou minimiza ele nessa equação, o que acontece com o corpo? A homeostasia, que é a nossa capacidade de reequilíbrio, ela vai forçar essa pirâmide a mudar de ordem. E aí a gordura vai passar a ser consumida primeiro, porque o corpo vai tender a preservar a sua estrutura de fibras musculares, que são as proteínas. E aí a gordura passa a ser usada, então você vai metabolizar melhor o que você come de gordura e vai conseguir acessar as reservas de gordura e você emagrece. E aí tem muita discussão dos jejuns. A moda mais bonita hoje é o jejum intermitente. Depois do coach maldito. Eu quero criar o coach vegano que venda a ideia do jejum intermitente paleo. Mas vou dar o bug na cabeça de alguém com isso. Eu falei que um dia eu ia fazer um vídeo para viralizar. Ia botar todas aquelas meninas de anúncio de cerveja, um bebezinho na bancada, num Moisésinho com uma mamadeira, um filhote de cachorro, um filhote de gato, o pessoal dançando Gangnam Style, tudo no mesmo vídeo, assim, churrasco de hambúrguer, picanha. Se não viralizar isso, mano, eu não entendo mais nada da internet. Mas é basicamente isso. O corpo sempre tem essa coisa de se reequilibrar. Aí tem milhões de discussões. Se vocês quiserem uma conversa disso outro dia, eu marco com o Gabriel para voltar e falar sobre a alimentação, dos sims, dos prós e contras. Cadê ele? De uma dieta ou de outra, mas lembrando que dieta, o que a gente tem que cuidar do nosso hábito alimentar. De todos os nossos hábitos, né? Tudo que você constrói como hábito fica incorporado no seu dia a dia, é uma coisa fácil de fazer, uma casa, é uma coisa que normalmente acaba se tornando agradável, necessária, pela frequência com que você faz e deixa de ser um esforço. Tudo que é um esforço e continua sendo um esforço é algo que você provavelmente vai desistir muito em breve. Eu coloco manjericão por causa do equilíbrio com o porco. Mas podia ser só coentro, podia ser tomilho, podia ser... Foi uma decisão minha. Então eu tirei metade do que uma receita de muqueca mandaria de coentro, porque é o frescor que combina mais com peixe, mais com os vegetais, mais com a história da muqueca original. E eu coloco manjericão, especialmente a gente estando aqui em São Paulo, falando isso, né, uma presença italiana muito forte. Manjericão, orégano combina muito com porco. Carne de panela, se for fazer com porco, copa lombo, pernil, como eu falei, são as proteínas que têm a textura mais homogênea, vão cozinhar mais igual. E eu gosto muito de usar o que o mexicano usa para fazer o pulled pork, aquelas carnes de taco, né? Carnitas. Orégano desidratado no porco é surreal de bom. Até uma certa quantidade. Tem uma proporção, vamos falar de 5 gramas, 3 gramas, né? Porque o orégano é leve por quilo de carne suína. Esse orégano ele vai virar um sabor junto com o porco. Se você exceder isso, a sua carne vai ficar gosto de pizza.
Flor de louro? Pode. Mas, na verdade, foi o que eu falei. O importante é... Você estava na hora que eu falei do balanceamento? Isso é a única importância, isso é a única coisa importante que tem. Gosto é gosto. E aí vai ser, a minha sugestão foi, na verdade, eu acho que é uma obrigação técnica. Tentar preservar o equilíbrio dentro, não precisa ser no prato não, pode ser na refeição. A harmonia complementar vem daí. Então você pode tirar o amargo de um prato e colocar uma IPA, uma APA na mesa, para quem conhece cerveja mais lupulada. Então você pode, na experiência como um todo, ter esse balanceamento contemplado. Pode botar 2 elementos. Você pode tirar acidez de um ceviche e servir com uma sour. Ou servir o ceviche ácido e a sour junto, porque aí você tem uma harmonização de pares, né? Por semelhança. E aí por aí vai. Mas na questão da escolha do que você vai fazer, contemplado o balanceamento, você tem o dulçor, o amargor, o sal e a acidez, o que você vai usar... E aí eu aconselho você a usar uma coisa que você goste. Porque quando a pessoa perguntar para você o que você acha do prato, um garçom, então, aí você vai vender o seu gosto. Então, se o seu olho brilhar quando você descrever o prato para mim, eu vou querer comer. Então, que seja sempre alguma coisa que você goste de comer, alguma coisa que você acredite, alguma coisa que te remeta, não necessariamente, aquela comida perdida da minha bisavó. Não precisa ser, ninguém está vendendo comida no Ratatouille aqui. Mas aquela referência é das melhores possíveis para você pensar em criação de comida. Se você conseguir atingir alguém dessa maneira com a sua comida, está tudo feito. Daí vai ser tudo mais do mesmo. Na verdade, não, você tem que fazer isso com mais gente. Mais alguma pergunta? O que é o quê? Suco de limão que eu acabei não usando, porque eu já tinha acidez preservada ali. Eu tinha pedido para fazer, mas eu achei desnecessário. Mas você pode usar, porque o limão combina com porco, então eu tinha uma ideia, mas na prova dele final ele estava completo, não precisava. A gente usou na farofa. Foi meio copo, não foi? Foi um panelão, uma panela dessa de farofa, manteiga, o suco de limão, meio copinho, que aí um pouquinho mais de enriquecer de frescor a farofa. A farofa ficou muito boa. E aí foi o que eu falei, são as decisões de vocês. Sobrou talo de qualquer coisa? Não sabe onde botar? Mete na farofa, mete no caldo, enfim. Vai usando. Vamos parar de jogar comida fora dentro de casa, porque quanto mais a gente usar isso, menos a gente vai precisar comprar, porque mais volume você consegue colocar na refeição, você está colocando mais fibras, nutrientes, tudo que passa, tudo que a folha vira. A gente gosta da folha de coentro porque ela é fresca, né? Ela tem esse cheiro de grama depois da chuva, ela tem essa coisa. Mas tudo que a folha passou pelo talo. O talo também tem gosto dessa folha de coentro. Pode ser mais suave, mais perto da raiz, mais intenso, mais perto da folha. Mas tem. Então, não joga mais fora. Né? Acho que vocês, como cozinheiros, não vão fazer mais isso, mas propaguem essa informação para as pessoas com quem vocês forem cozinhar e ensinar daqui para frente. E uma coisa para vocês, só aquele negócio das possibilidades de trabalho depois daqui. Assim, a gente tem... Eu gosto muito de falar com quem está começando, porque a gente ainda tem uma taxa de abandono muito grande na ponta final disso. Quando você sai da faculdade formado como chefe de cozinha e você vai para a lida, que é como a gente chama o ambiente de cozinha, e vai como auxiliar, e você vai entender que uma vida a 55, 60 graus, 16 horas por dia, talvez não seja aquilo que você queira, e muita gente está abandonando 2 anos de estudo, 2 anos e meio de trabalho, de tempo investido em estudar, e não faz mais nada. Como existem possibilidades na construção de sabor de um prato, existem possibilidades na vida de um profissional, não só de gastronomia. Vocês podem sair da faculdade ou não sair daqui, continuar aqui, fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, como o Vitor fez. Ele é formado pelo Senac, fez a especialização, pós-graduação, e é professor dos 2 agora aqui dentro do Senac. Você pode ficar na faculdade, você pode estudar, pode ir para pesquisa, você pode ir para produção de alimentos, você pode fazer um complemento disso para nutrição, você, né, nutrir atletas, ficar milionário, com um Instagram cheio de gente seguindo você vendendo dietinhas de que emagrecem em 2 semanas. Personal chef, eventos, consultor, projetos sociais, não tem limite do que você pode fazer, desde que você não perca a sua paixão pela comida, pela gastronomia, pela sua profissão. E tudo isso são possibilidades de emprego. Você não precisa ir para a lida, você não precisa sofrer. Não é para todo mundo, de verdade. Não é para todo mundo. Eu acho que é uma experiência extremamente válida.
30, se você não for constituído para isso, 30 ou 90 dias para você entender o que é uma cozinha, porque é bacana essa pressão, esse corre, esse rush, essa adrenalina de você soltar e você passar por todas as praças, entrar. É sensacional, mas óbvio que para muitos é uma experiência que é só uma experiência válida, mas para muitos não é uma vida para fazer. Mas existem todas essas outras possibilidades. YouTube, Instagram, IG Vídeo, IG TV, sei lá como é que chama essa porra. Enfim, não desistam só porque a primeira experiência foi ruim. Insiste. Vocês vão investir um tempo da vida de vocês aqui aprendendo. E aí eu sugiro que invistam isso de verdade. Já que vocês estão na faculdade, vocês são estudantes profissionais. Então, estudem. Aprendam tudo que te derem para ensinar. Tudo que te ensinarem aqui. Perguntem sempre. Vou repetir isso porque é importante. Perguntem qualquer dúvida, por mais idiota que na sua cabeça pareça, pode perguntar, porque a gente vai ter uma resposta. A gente está aqui para isso. Não saia daqui com dúvidas. Você veio aqui para se formar, para se capacitar. Deixa os professores de vocês fazerem isso por vocês, tá? Conhecimento não ocupa espaço, todo conhecimento do mundo cabe na sua cabeça. Tudo que eu já falei isso, mas vou repetir. Tudo que você puder aprender é bom. Tudo que você puder olhar, um museu. Vocês vão passar por montagem e empratamento. Existe uma construção, inclusive com base arquitetônica no que vocês vão estudar. Mas, às vezes, um quadro no museu pode te dar uma sugestão de como você constituir um prato, porque existem equilíbrios de cores, de pesos, de imagem, que você vai poder replicar por causa dentro de um prato. De texturas, de composições, enfim. Tudo pode ser uma referência, tudo pode melhorar, te dar um toquezinho diferencial no seu trabalho. Internet, vídeos, de novo. Vocês aprendendo a cozinhar aqui, vocês ganham automaticamente um filtro para identificar as bobagens que se falam na internet e passar a ver de verdade só os vídeos que são interessantes. Se alguém quiser falar comigo, o meu Instagram, jimmy.ogro, o inbox sou eu que respondo. Se alguém quiser falar comigo, pode perguntar lá. Se a conversa precisar ser mais longa, eu passo meu telefone. O meu e-mail é o mais fácil do mundo, ogro@jimmy.com.br. Se alguém quiser links de referências que eu uso, se quiser receitas, se pode perguntar o que vocês quiserem. Eu estou aí à disposição de vocês. Mais uma coisa. O conhecimento, ele é, por essência, por definição, universal. Então, como a gente passa esse conhecimento aqui, óbvio que para suportar essa estrutura a gente tem uma mensalidade, mas o que vocês aprendem, passem para frente, ensinem para outras pessoas, dividam esse conhecimento, dividam quem vocês são. Vocês vão ver que a resposta disso é muito positiva, é muito gostosa também. E um sorriso pode mudar, sim, o dia de alguém. E se a gente consegue mudar um dia, a gente consegue mudar uma semana. Daí para passar por um mês é pouca coisa, e um ano. A partir de um sorriso, um elogio, um aperto de mão, um gesto de carinho, em vez de uma grosseria, a saliva que a gente gasta para ser simpático e para ser grosseiro é exatamente a mesma. Pensa no resultado de uma atitude de outra. Vamos sorrir mais, vamos cozinhar mais, vamos se divertir mais, vamos tentar levar a vida da maneira leve que ela foi dada para a gente. A vida é um milagre, a vida é uma coisa que vem de amor. Você acredita em Deus, em Buda, enfim, no que você acreditar não importa. Pai e mãe amaram a gente para colocar a gente aqui e a gente tem a obrigação de viver essa vida que a gente deu, sempre que possível, buscando essa nossa felicidade. A minha está aqui, perto da comida, fazendo, dividindo, compartilhando com vocês. Eu trouxe o meu sorriso e levo esses 100 e tantos sorrisos de volta comigo. Obrigado de verdade pela companhia de vocês, pela paciência, por me escutarem. E vamos lá. Se precisar de qualquer coisa, eu estou por aí. Obrigado, gente. Obrigado principalmente, Gabriel, pelo convite. Obrigado, Vitor, Pedro e Paulo, pelo apoio na cozinha. Sem eles, eu não seria nada hoje. Quem fez a moqueca foram esses três aí. Obrigado, viu, gente?